Igreja, amém. Motivo sempre de alegria de estarmos reunidos entre amigos e irmãos, para estarmos juntos nessa adoração coletiva, amém? Dia de feriado, dizem que é de descansar, mas a última coisa que a gente faz é descansar no feriado, não é isso? Tem gente que dá a sua faxina, tem gente que organiza alguma coisa, tem gente que vai para a praia, para a piscina. A última coisa que a gente faz no feriado é, de fato, descansar, né? A gente consegue até tirar um tempinho a mais para dormir, né? Mas descansar mesmo é difícil no feriado. A gente costuma pôr as coisas em ordem ou sair para algum lazer, né? Normalmente é isso que a gente faz no feriado e às vezes fica até mais cansado do que se não tivesse feriado, mas amém por isso, estamos vivos, amém? A gente vai estar compartilhando em Solamente a Graça, né? Entendendo um pouquinho mais sobre o que é isso. A gente já vem estudando sobre isso ao longo do tempo, mas em relação à reforma, a gente tem feito esses estudos, tem sido bênção e hoje não vai ser diferente. Nosso texto base hoje vai ser em Efésios 2, capítulo 2, versículos de 8 a 10. Então, Efésios, capítulo 2, versículo 8 em diante. Pode estar se situando aí e a gente vai estar discorrendo sobre essa coisa maravilhosa chamada graça. Esse favor imerecido, né? Algo que nos alcançou de graça, mas que não foi de graça, né? Alguém pagou um alto preço por isso. Nós sabemos que Jesus Cristo pagou esse preço por nós na cruz, né? Veio a nós de graça, mas não custou de graça para Cristo, né? Foi pago um preço altíssimo na cruz do Calvário e nós somos muito gratos a Deus por ter nos enviado essa religação ao Pai, amém? Efésios 2, versículo 8 em diante, diz assim: portanto, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de... Amém por isso. Não vem por intermédio de obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo, pois somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no nosso passado, para que nós as pratiquemos quando? Hoje. Então, o dia de praticar essas boas obras, por sermos alcançados, não para alcançarmos qualquer coisa, mas por termos sido alcançados, nós precisamos praticar essas boas obras, amém? E que bom quando a gente consegue praticar boas obras sem interesse algum, quando a gente faz um bem a alguém sem interesse, né? Hoje a gente vive num mundo onde as pessoas dizem, não, a gente tem que fazer network. O que é isso? É passar no cabelo esse negócio? Network, né? E normalmente quando se fala em network, se fala em interesse. Não, eu tenho que ter uma amizade com o Aleph, porque ele trabalha com contabilidade e isso me pode ser útil. Olha o conhecimento que esse cara tem e eu preciso absorver. As pessoas em que ele conhece, eu preciso me conectar. Então, network, hoje se fala nisso, né? Em você fazer alguma amizade baseadas em interesse. E isso não tem nada a ver com graça, amém? Não tem nada a ver. O que o texto vem dizendo aqui é que essa graça nos alcançou não por meio de obra, para que ninguém se glorie. Ou seja, não é meritocracia. Eu não tenho como fazer nada para se alcançar essa graça. Não é mérito meu, é mérito de Cristo. Foi dado a nós através de Cristo. Nós não temos condições humanas de fazer qualquer coisa para se obter essa graça, porque alguém já pagou um alto preço, o qual nós não seríamos capazes de pagar devido ao nosso pecado. Somos herdeiros, recebemos herança pecaminosa através de Adão. E através do segundo Adão, Cristo, veio a nós herança salvadora por intermédio do Cordeiro Santo, amém? Somente por intermédio dele. Então, aqui o texto explica que essa graça nos alcançou não porque nós podemos fazer alguma coisa para obtê-la, mas porque o amor tão grande de Deus foi impresso na pessoa de Cristo Jesus, o qual nos deu de graça
E aí entra a reforma protestante, entra a revolta de Martinho Lutero, porque na época estava acontecendo barganhas, na época vinha acontecendo aquele escambo, na época vinha acontecendo essa coisa de meritocracia. Olha só, vamos falar o seguinte, a gente vai fazer uma ceia, a gente vai fazer aqui uma intercessão pelas pessoas, pelos seus entes queridos que já se foram. A gente vai fazer uma oração aqui pelos entes queridos que estão vivos. Mas faz o seguinte, a oferta hoje é nada mais, nada menos do que R$500. Oferta menos do que isso, não dá. A oferta hoje aqui é de 100. É Black Friday. Menos do que isso, nem vem para o altar aqui orar, não. Não está entendendo? Então, essa troca, esse escambo, esse câmbio, causou uma reforma, porque isso, na mente de Martinho e Lutero, estava começando a invalidar o sacrifício de Cristo na cruz. Não foi para isso que ele morreu. Muito pelo contrário, foi para que de graça, por amor, por graça e misericórdia, nós fôssemos religados a Deus. Então, por graça e misericórdia, era anunciado, era feita uma oração, era feita ali, né, uma imposição de mão que fosse, mas não por dinheiro, não por indulgência, não por troca. O texto é claro que não vem por meio de obras, eu não vou fazer algo pelo meu semelhante, algo pelo meu próximo, que vá ter condição de me trazer graça. Eu faço boas obras, sim, mas porque fui alcançado. Porque graça e misericórdia me alcançou, então eu faço, não por troca. Então, quando ele começa a ver essas trocas, quando ele começa a ver essas coisas, isso revolta. Isso revolta. Então, ali em 5 pilares, ele começa a destrinchar isso, em 95 teses ele vai fixando. É uma coisa interessante, né? As pessoas, muitos poderiam até não saber ler, mas vamos tentar trazer isso para a gente hoje. Imagina que no mural da CIB ali fora, na área de conveniência, se fixasse ali 95 teses em mandarim. Faz algum sentido para a gente? Não, né? Mas agora ela traduzida na nossa língua, ela explicada de graça, sem ocultar informações, sem querer qualquer dinheiro em troca disso. Aí ele começa a ver sentido, e por isso ele rompe com aquilo ali. Por isso ele começa a quebrar esses muros, para que nós tivéssemos no dia de hoje livre acesso à palavra, entendendo que por livre acesso e de graça foi nos dada a graça pela misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Herdamos sim uma herança pecaminosa, mas herdamos agora, através de Cristo Jesus, uma herança salvadora, uma herança sem troca, uma herança que até nos constrange, né? Quando a gente ouve falar do amor de Deus, quando a gente começa a ler, quando a gente começa a estudar, quando a gente ouve ministrações, quando a gente assiste filme como passa em Páscoa, quando passa em Natal, né, da crucificação, aquela cena horrível, né, que a gente pensa, caramba, foi por mim, foi pela minha vida. Mas infelizmente alguns dos nossos, né, às vezes se deixa levar por esse mundo. E aí Paulo fala, né, caramba, Demas, tendo amado mais o presente e o mundo, me abandonou o evangelho. E a gente vê pessoas que entenderam o processo salvífico, mas que se deixaram levar pelas paixões do presente mundo. O seu salário é meritocrático. Você faz por merecer o seu salário. Você que trabalha, ou você que é aposentado, você que recebe algum benefício, isso é meritocracia, é meritocrático, é mérito seu, você fez por merecer. Em algum momento você contribuiu e agora você é remunerado justamente pelo aquilo. Isso é mérito seu. A sua casa, o seu carro, o seu patrimônio, é mérito seu. Deus nos abençoa para que tenhamos? Sim, mas você fez por merecer. Isso é mérito seu. Isso veio do seu esforço. E desde o princípio tem sido assim, né? Quando Deus declarou após pecarmos, do suor do teu rosto comerás o seu pão. Tem sido assim até o dia de hoje, não é isso?
Então, aquilo em que chega a nossa casa é provisão de Deus, mas é mérito nosso, porque nós fizemos por merecer. E isso sim é meritocracia. Salvação, não. Graça, não. Misericórdia, também não. As demais coisas que a gente conquista aqui nessa terra, isso é meritocracia. Mas nada que venha do alto é meritocrático. É dom gratuito de Deus, amém? Você que entende isso, multiplique isso. Anuncie isso. Certa vez, almoçando no ambiente de trabalho, enquanto eu era funcionário, um amigo perguntou, mas por que você ora todas as vezes que vai comer? Eu oro para agradecer o alimento que tenho. Não, mas se eu como é porque eu trabalho. Falei, tudo bem. De onde vem sua saúde? De onde vem o seu vigor físico? Quem te concedeu uma porta de emprego? A tudo isso eu agradeço ao meu Deus. Faço questão de agradecer. Porque eu sei que estou aqui por mérito meu, sim, mas quem me permite estar aqui é Deus. Porque se Ele não me der o fôlego de vida, eu nem acordo. E isso não é mérito meu. O meu salário, sim, eu faço jus. Amém por isso. Mas eu tenho um coração grato e me preocupo sempre em agradecer a Deus, porque é Ele quem concede, Ele é quem dá semente, Ele é quem dá a água para regar, Ele é quem faz germinar. O nosso esforço é plantar. E vem mérito para a gente. Temos sim a nossa parte, mas quem concede é Deus, amém? Um filho, eu quero contar aqui agora uma experiência natural, para você entender uma experiência espiritual. Um exemplo de uma experiência natural. Uma mãe que está amamentando, ela diariamente produz leite, não é isso? E quando é que isso cessa? As mamães de plantão aí. Quando é que isso cessa? Quando é que ela para de produzir leite? Uma, quando a criança para de mamar, ou outra, quando ela para de amamentar, ela entende que já passou aquele período ali necessário, então ela para de amamentar. Automaticamente, ela para de produzir leite. Entendamos que tudo vem através do estímulo. Se o filho está amamentando, é produzido nela leite. Se ela permanece amamentando, vem se produzindo. Gente, tem criança que mama em pé, tá? Tauan foi um deles, meu sobrinho foi um deles. Com 7 anos, minha mãe está ali. Ele estava mamando em pé, já tão grande que estava. Mas produzia. Não é o mesmo leite de quando a criança de fato necessitava, né? Ele já não tem mais a mesma consistência, os mesmos nutrientes, mas continua produzindo porque é estimulado. Então agora a gente viu uma experiência natural. Vamos para uma experiência espiritual? Elias com a viúva, quando fala para ela o seguinte, olha só, tem botija aí? Tenho. Traga botija, mas traga muitas, não tragam poucas. Traga muita. Pega com o seu vizinho, traz botija para cá. Começou a produzir ali o quê? Azeite. Não é isso? Começou a brotar azeite. E quando é que parou? Quando não se tinha mais vasilhas. Ou seja, quanto mais vasilhas tivesse, quanto mais vasilhas chegasse, era estimulada a produção de azeite. Uma experiência espiritual. Trazendo para nós, para os dias de hoje. Nós fomos alcançados por graça e misericórdia, amém? O que a gente precisa produzir? O que a gente precisa testemunhar? O que precisa ser alcançado das pessoas? Graça e misericórdia. Por nós? Não, através de nós. Mas nós não podemos deixar desestimular essa graça e essa misericórdia que nos alcançou. Nós alcançamos perdão de Deus, não é isso? E a oração padrão, o que ela diz? Senhor, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É um estímulo. Quando nós perdoamos as ofensas dos nossos irmãos,
nós também, quando pedimos perdão a Deus, nós estamos perdoados. E se a gente não quer perdoar o nosso irmão, não alcançamos também perdão de Deus. É um exemplo espiritual. Cristo deixou essa oração. Então entendamos que a gente precisa manter acesa essa chama. A gente precisa entender que esses estímulos naturais, eles influenciam nos estímulos espirituais. Quanto mais vasilha a gente traz, mais a gente chega. E quando a gente não traz mais vasilha, quando a gente diz, não tenho mais, cessa algo espiritual, porque não era algo natural ali. Fazer brotar azeite não era algo natural, não vinha de mãos humanas, foi através de mãos humanas, amém por isso, mas não veio do profeta. Conosco é a mesma coisa. Às vezes, a gente está aqui numa atmosfera muito bacana, num ambiente de culto, numa conferência top, né? Num culto em que o azeite está descendo, glória a Deus, amém por isso, mas aí chega segunda-feira, chega terça-feira, um estresse danado, e aí alguém te fecha no trânsito e você, não posso multiplicar aqui, né? E aí você faz um sinal feio, mas caramba, o cara é crente, cara. Aí alguém está olhando, caramba, ele é da Batista. Rapaz, eu conheço aquele cara lá, pô, o cara é da Assembleia. O cara estava no azeite danado, mas agora, você está entendendo? A gente passa por dias difíceis, sim. Rapaz, teve uma segunda-feira, umas 2 segundas-feiras atrás, mais ou menos, eu não me recordo, no máximo 2 segundas-feiras atrás, tive no meu trabalho um estresse, uma reunião de segunda-feira, toda segunda-feira tem reunião, graças a Deus são muito produtivas, mas essa foi aquela em que você está com a cara grande, está cuspindo fogo, sabe o gato quando fica para brigar, todo encurvado? É assim que eu estava, ninguém percebeu, mas é assim que eu estava, né? E aí tive que ir em Niterói, não fui no meu carro, fui no Siena, carro da empresa, gente, eu fui a 150 por hora na BR. E tinha um rapaz com a gente, né, que trabalha com a gente. Quando eu ia ultrapassar, a perna dele automaticamente encolhia. Eu não sei que mistério que estava lá que a perna dele encolhia. Eu depois reduzi a velocidade, fui me tranquilizando. Mas foi uma segunda-feira que não começou nada bem. O pico de estresse estava no máximo. Beleza. Mas eu posso dizer uma coisa? Pelo menos as que eu percebi. Se deixei passar alguma, foi porque não percebi. Mas as oportunidades que eu tive de abençoar a vida de alguém, eu as fiz. Se não fiz alguma, porque foram mais de uma, é porque eu não percebi. Mas as que eu percebi, eu executei. Mesmo num dia de estresse. Sabe por quê? Eu não quero deixar cessar de jorrar. Eu não quero deixar de estimular algo natural e espiritual. Mandei um textão, né, para Jaque, um rapaz que eu fui, minha esposa, amor, estou precisando que você traga para mim sabão em pó e amaciante. Eu falei, filho, você tem que deixar acabar mesmo para me pedir, é isso? Não, filho, dei mole, tal. Falei, tudo bem, não tem problema não. Fui lá no Barcelos, quando cheguei lá, era 11 e um pouquinho, eu lembro que foi antes do almoço, né? E aí chega um rapaz para mim, meu camarada, não quero te pedir dinheiro não. Eu queria que você me ajudasse no seguinte, você está indo no mercado, compra 1 quilo de arroz e 1 quilo de feijão para mim. Já ganhei algumas coisas, e foi bem sincero, já ganhei algumas coisas aqui, vou levar para casa, tenho uma filha em casa, uma mulher, estou passando por necessidade, estou desempregado, não quero o seu dinheiro, que você compre 1 quilo de arroz e 1 quilo de feijão. Falei, meu camarada, vamos entrar comigo. Ele entrou comigo, enquanto ele entrou comigo, eu aproveitei para conversar um pouco, né? Saber um pouco da história. Meu camarada, quantos anos você tem? 20 anos. Falei, caramba, você tem 20 anos, tem uma filha, uma esposa em casa, está desempregado. Beleza. Falei, olha só, eu vou pegar aqui o que eu preciso e você pega lá o que você precisa, a gente se encontra nessa fileira aqui. Ele, tá, beleza. Ele foi lá, pegou o que precisava e antes dele ir, eu falei assim, o arroz que você pediu 1 quilo, te atende? Ele, cara, o de 5 quilos seria melhor, mas você vê aí. Eu falei, não, estou te perguntando o que te atende.
Ele de 5 quilos, então traga de 5 quilos, traga mais 1 quilo de feijão, pega 2 litros de leite, e pedi para ele pegar um enxovalzinho lá, ele pegou, e fomos para a fila do caixa. E eu falei, você tem telefone? Não. Eu vou anotar aqui, anotei no recibo que passou na caixa, pedi a caixa uma caneta, anotei meu telefone, dei para ele, olha só, hoje a gente não está com vaga na equipe não, mas vira e mexe a gente pega trabalhos maiores, e eu preciso chamar outras pessoas, ou alguém falta, e eu preciso chamar outra pessoa, não precisa ter experiência. Todos os meninos que trabalham com a gente, eles não tinham experiência alguma, ninguém trocava uma lâmpada, mas hoje são profissionais, e eles desenvolvem um trabalho do zero e entrega pronto. Você também pode ter a mesma condição. Me liga, vai me ligando, porque uma hora vai aparecer oportunidade para você. Ele, rapaz, muito obrigado. E começou a contar um pouco da história dele, né? E fui embora, deixei meu telefone com ele. Não me ligou. Mas as oportunidades, isso até meio-dia, tá, gente? Depois do meio-dia ainda aconteceram outras coisas. As oportunidades que tive de abençoar a vida de alguém, eu não desperdicei. Se passou alguma por mim despercebido, foi porque eu, de fato, não entendi. Mas as oportunidades que vêm à minha mão, eu não procuro não deixar passar. Sabe por quê? Eu quero que essa fonte seja contínua na minha vida. Não somente para me abençoar, mas para abençoar o meu irmão, para abençoar o meu próximo, para abençoar um parente, para abençoar alguém que esteja precisando. Então, a gente precisa ter esse pensamento de manter aceso esse estímulo dentro da gente, ainda que a gente não esteja num dia tão bom quanto a gente queria. Ainda que não seja um feriado, a gente esteja na praia, que esteja na piscina, ou fazendo algum afazer nosso, algo que nos dá prazer, mas a gente precisa entender que essa graça, esse favor imerecido, que é dom de Deus, que é algo que não é meritocrático, ele precisa alcançar outras pessoas. E isso não vai ser alcançado quando numa discussão de trânsito a gente se perde. Quando dentro de casa a gente começa a discutir e nossos filhos estão ouvindo. Quando a gente deixa de dar o exemplo em que a gente deveria dar. Começa a desestimular tanto o natural quanto o espiritual. Então entenda que essa graça que nos alcançou, esse favor imerecido, ele precisa ser estimulado na vida de alguém. Ele precisa ser passado, ele precisa ser compartilhado. Você precisa testemunhar em tempo e fora de tempo, independente do seu dia. É fácil? Claro que não, gente. Tem hora que dá vontade de viver o velho homem, não é isso? Tem hora que dá vontade de viver no Antigo Testamento, olho por olho e dente por dente. Mas entendamos que essa graça é muito maior que isso. Entendamos que esse favor imerecido é muito maior que isso. Amém? Caminhando para o final, costumo não passar de 2 horas, né? Pelo alto veio essa graça. E aqui ela precisa ser compartilhada. Não por nós, mas através de nós. Nós somos esses agentes multiplicadores dessa graça de Cristo. A gente sabe que quem convence o homem do delito, do pecado, é o Espírito Santo. Mas para isso, ele usa a minha e a sua vida. A minha e a sua vida. Então, através de nós, as pessoas têm a percepção de Cristo na terra, ou não. E aí não tem meio termo. Jesus foi muito claro quando disse: quem comigo não se ajunta, se espalha. Não tem meio termo. Se você não está dando um testemunho de Cristo, você está dando um testemunho do inimigo. Não tem meio termo. Ah, mas eu só não falei. Ah, mas eu só não fiz. Se você já não fez, você já está se espalhando. Se você não está se juntando com Cristo, você está se apartando. Não há meio termo. Ou você dá evidências dessa graça na sua vida, ou você faz o contrário. Ou você faz o contrário. Um colega meu, ele
evangélico, gente boa, indo na igreja, caminhando, etc e tal, casado. Mas por divergências, por percurso da vida, se separou. E aí, uma semana depois, tá o status lá, né? Yeah! E aí, pessoal, sem camisa, cordão de prata, nada contra, tá? E aí nos status, no pagode aqui, que não sei o que lá, que tá, estamos sendo felizes, não sei o que lá, que aquilo outro. Eu pensando, cara, eu não via o status dele no EBD. Eu não via o status dele num culto, adorando a Deus, caramba, que maravilha, glória. E aí a gente pensa, né, caramba, às vezes os filhos das trevas são mais prudentes do que o filho da luz. Porque quem é filho da luz, muitas das vezes, não propaga essa graça. Mas quando está sob a ação das trevas, faz questão de mostrar, não, estou vivendo a vida, rapaz. Como? Mas a gente precisa estar atento. A gente precisa ouvir de fato a voz do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque se a gente não se ajunta, a gente espalha. A gente precisa dar evidências dessa graça sobre a nossa vida. Sobre esse favor que nós não merecemos, mas nos alcançou. E amém. Pela misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Mas a gente precisa aprender a valorizar. E a gente valoriza isso quando a gente continua estimulando essa graça e esse favor imerecido que está sobre a nossa vida, amém? Sobre esse amor que nos alcançou e nós somos gratos. Mas em todo tempo, a gente precisa dar evidências dessa graça sobre a nossa vida. Amém? O Ministério de Louvor, composto pela Jaque, voz e violão, vai estar nos abençoando mais uma vez.